Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui mais uma revisão, simulado, resolução de questões da Banca Instituto Bahia. É bom para vocês treinarem para os concursos da Banca Instituto Bahia. Em especial, vai ter agora dia 29 a prova realizada, que vai ser realizada pela Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Então, é uma boa revisão. Então, vamos responder algumas questões aqui. Essas questões, pessoal, foi para a prova do cargo específico de professor de matemática. As questões que não vai cobrar, a banca não vai cobrar em determinados assuntos, eu não vou responder aqui. Vou responder apenas do conteúdo programático que vai ter agora no dia 29, que são alguns cargos de nível médio, outros de nível superior. Essa foi nível superior para professor, já foi realizada. Então, assunto assim como logaritmo, que não vai cair, então eu não vou fazer a prova. Tipo essa questão aqui, essa 33 que está aqui é de números complexos. Número complexo, pessoal, não vai cair, não está no conteúdo programático que vai cair agora dia 29 para os cargos de nível superior. Então essa eu não vou responder, vocês também não precisam responder. Então eu vou fazer apenas do conteúdo programático, certo? Antes, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos lá. Olha só, essa questão, pessoal, é uma questão de função, um dos conteúdos programáticos que a banca cobra. Ela fala o seguinte: dada a função h de x igual 2x ao quadrado menos 2x mais 1 e p de x igual 1/3 de x, ele fala aqui, nessas condições, p de h de 1 equivale a... Então vamos lá. Veja só, pessoal, ele deu duas funções. Lembrando que função, eu não preciso ter o f aqui para ser função, pode ser qualquer letra em função de x. Observe que aqui h de x é uma função, p de x é outra função. Tendo o x aqui, pessoal, já se enquadra em uma função. Então vamos lá. Olha o que ele quer, pH1. O que é que significa isso? Quer dizer que aqui é uma função composta em que eu quero que eu substitua o 1 na função h e depois substitua esse valor na função p. Vamos fazer o passo a passo para a gente ver como é. Olha só, primeiro a gente começa da parte mais interior, da parte mais de dentro. Então, h com esse 1 entre parênteses. Eu vou olhar para a função h, essa daqui. O 1 está entre parênteses. Então, onde é que tem parênteses aqui? Está aqui. Então, quer dizer que esse x aqui, pessoal, é 1. Então, quer dizer que x é igual a 1, certo? Então, nessa função de h de x, onde tiver x, eu vou colocar 1. Observe que não é difícil. Então, vou repetir aqui. H com 1 no lugar de x é igual a 2 vezes x ao quadrado. Só que x é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes x. X é 1 novamente. Mais 1. Vou resolver aqui agora. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado. Eu tenho que resolver primeiro 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, pessoal, é 1 elevado duas vezes. Então, é 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Menos 2 vezes 1 novamente dá 2. Mais 1. Então, isso aqui é igual a 2 menos 2 dá 0. E 0 mais 1 vai ser igual a 1. Então, essa parte interna aqui, pessoal, deu 1. Então, isso aqui final vai ficar P de 1. Por que P de 1? Porque isso aqui dentro do parênteses, H de 1, o resultado deu 1, certo? Então, P de 1 é igual. Qual é a função de P? Essa daqui, ó. P de x igual a 1/3 de x. Então, onde tiver x, eu estou colocando agora o 1. Então, ficou P de 1 igual a 1/3 de 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 1 dá 1 sobre 3. Aí você me pergunta, cadê a opção? Observe que a banca ela pode cobrar em termos de fração ou em termos de números decimais. Em termos de número decimal, eu tenho que fazer essa divisão aqui. 1 dividido por 3. Eu já tenho aula aqui no meu canal para a própria banca aqui sobre divisão, sobre como fazer uma divisão, pessoal. Então, 1 dividido por 3, vou colocar aqui 1 dividido por 3. 1 não dá por 3, pessoal, então eu desço um 0 aqui e um 0, na resposta. 10 dividido por 3 vai dar 3, aí eu faço 3 vezes 3, 9, trago para cá para saber quanto sobrou de resto. 10 menos 9 sobra 1. 1 divide por 3? Não, então eu desço um 0 aqui. Observe que eu não preciso descer outro 0 aqui, porque eu já desci um 0, aqui. Então, 10 por 3 novamente vai dar 3. 3 vezes 3, 9, vai ficar aqui eternamente. Então, aqui eu não preciso mais fazer. Eu já encontrei aqui 0,33. Olha só, letra A, certo, pessoal? Então, aqui eu já encontrei letra A. Então, observe que função, a banca, ela não cobra tão difícil assim. Claro que a prova que teve no dia 13, a banca cobrou muito pesado. O jeito de fazer as questões. Aqui também tem umas um pouco difícil, só que a gente vai ver como faz, certo? Então, vamos para a próxima questão que a gente vai fazer. Vamos fazer aqui agora, pessoal, essa questão 39, ela é uma questão de probabilidade, um dos assuntos que vai cair também na prova agora do dia 29, na verdade, que está no conteúdo programático, pode ser que caia, pode ser que não. Então, a questão 39, ela fala o seguinte: considere o lançamento simultâneo de dois dados, tendo como resultado 1 no primeiro dado e 3 no segundo dado, formando um par ordenado 1,3. A probabilidade da soma dos dois números do par ordenado ser 5 é...
Então vamos analisar esse passo a passo. Se vocês lembram, pessoal, um dado, ele tem mais ou menos um formato assim. Vou tentar desenhar aqui. Vai ficar um pouquinho torto, mas dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é um dado. Pronto. Então um dado ele tem 6 lados, pessoal, 6 faces. Então observe que eu tenho essa, tenho a que está oposta a essa, tenho essa daqui, tenho a que está à frente, tenho essa e tenho a que está embaixo. Então são 6 lados. Quando eu jogo um dado para cima, eu tenho 6 possibilidades. Ele falou que são 2 dados. Então observe o seguinte, se eu tenho 6 possibilidades em um dado, aí vai ter mais outro dado. E eu tenho 6 possibilidades no outro. Na probabilidade, pessoal, a gente não faz 6 mais 6 para ver quantas vezes vai ter. A gente vai fazer 6 vezes 6, certo? Probabilidade, pessoal, geralmente quando ele quer a probabilidade é igual a o que eu quero, então vou botar quero, dividido pelo total de possibilidades. Então, quando você ouvir a palavra probabilidade, você entenda isso. É o que eu quero sobre o total de possibilidades. Então, vamos ver o que ele quer. Ele quer o seguinte, a probabilidade da soma dos 2 números do par ordenado C5. Então, em um dado, pessoal, ele é numerado de 1 a 6, se vocês lembram. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é um dado, ok. No outro dado vai ter a mesma quantidade, 1, 2, porque são iguais, 3, 4, 5, 6. Ele quer que a soma dos 2 números do par ordenado quer dizer eu tenho um par de números. Então, a soma dos 2 números sejam 5. Então, como é que eu vou ter aqui a soma 5, pessoal? Olha só, se eu fazer 1 com 1 vai dar 5? Não. Se eu fizer 1 com 2 dá 5? Não. 1 com 3 vai dar 5? Não. 1 com 4? Sim. Então, uma possibilidade é 1 no primeiro dado e 4 no segundo. Se eu fizer 1 com 5 dá 5? Não. Vamos com 2 agora. Se eu fizer 2, com qual número aqui que vai dar 5? Vai ser 2 com 3. Então, 2 com 3. Ok, deu 5. Continuando aqui, se eu fizer 3, com qual número aqui, pessoal, que vai dar 5? 3 com 2 do outro lado. Observe que eu tenho 2 e 3 e 3, 2, porque são 2 dados diferentes. Então, posso inverter. Então, 3 com 2 dá 5. Continuando aqui, 4, com qual número vai dar 5? 4 com 1. Tem alguma outra possibilidade? Não. 5 com qualquer outro número não dá 5, 6 também não. Então, são quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 possibilidades. Vou botar aqui as possibilidades que foram 1 e 4, 2 e 3, 4 e 1 e 3 e 2. Então, são 4 possibilidades que eu quero. Então, a probabilidade vai ser 4. Então, P é igual a 4 sobre o total. Quantas possibilidades tenho quando eu lanço 2 dados, pessoal? Se o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades e o segundo eu tenho 6, então para eu saber a quantidade de possibilidades eu tenho que fazer uma multiplicação. Eu não posso fazer a soma, eu tenho que fazer 6 vezes 6. Então o total de possibilidades no lançamento de 2 dados vai dar 36. Aí vocês podem perguntar, por que não 12? Por que 36? Pense o seguinte, o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades. Se eu lançar o número 1 no primeiro dado, olha só, olha a ideia. Se eu lançar o número 1, cai o número 1 no primeiro dado, eu vou ter quantas possibilidades de combinações no outro? 6, né? Então esse 1 ele pode combinar tanto com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Então, caindo o número 1, eu posso ter 6 possibilidades, ok. Caindo o número 2, eu também posso ter 6 possibilidades. Então, pegar a lógica, caindo o número 3, mais 6. Caindo o número 4, mais 6. Então, quando eu faço todas essas possibilidades, o total vai dar 36. Ok. Aí você me pergunta, é a resposta? Sim. E cadê que não está aqui? Observe que não está aqui porque a banca ela sempre cobra a forma mais simplificada. Então, aqui eu tenho que simplificar. Simplificar, pessoal, eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, qual número eu posso dividir em cima e embaixo? Vou dividir por 4. Embaixo também por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 36 por 4 dá 9. Novamente, é a resposta sim. Cadê? Não está aqui. Por quê? Porque aqui está em forma decimal. Então, eu tenho que transformar isso aqui para decimal. Transformar em decimal, eu vou fazer uma divisão. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Então, vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 9. 1 não dá por 9, pessoal. Eu coloco um 0 aqui e um 0, na resposta. Sempre esse passo a passo. 10 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9 dá 9. Observe que por esse começo aqui, a gente só teria 3 opções de resposta. Então, já eliminaria as 2 de cima. Certo, já eliminaria as 2 de cima. Vamos continuar. 10 menos 9, eu faço isso para saber quanto vai ter de resto. 10 menos 9 sobra 1. 1 dá para dividir por 9? Não. Então, eu desço um 0 aqui. E não preciso colocar mais nada aqui de 0. Então, vou fazer 10 por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Então, observe que vai continuar que nem a questão anterior, pessoal. Semelhante nessa parte. Então, ficou 0,11. E 0,11, pessoal, olha só.
Letra C. Lembrando, pessoal, se eu errar em alguma dessas contas aqui, vocês podem comentar. Às vezes na resolução a gente esquece alguma coisa, passa despercebido, mas acontece, certo, pessoal? Mas não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Pode comentar à vontade aí também. Então, 0,11, letra C. Então, já fizemos questões de dois assuntos aqui, probabilidade e função. Vamos fazer de outro assunto aqui. Então, é muito importante essa revisão, pessoal, vocês prestarem atenção. Pode fazer pergunta aí, se eu ver a questão que vocês perguntaram, eu vou responder, certo? Vamos fazer outra questão agora. Vamos fazer outra questão agora, pessoal. Essa questão é uma questão de área de figuras geométricas. Ele fala aqui, com base nas informações abaixo, responda as questões 36 a 38. Vai faltar a 37 aqui, pessoal, porque o PDF que o rapaz me enviou, eu reparei agora há pouco, quando imprimi, que não tem a questão 37. Está repetida a questão 36 duas vezes, então a questão 37 eu vou ficar devendo, vou fazer a 36 e a 38. As duas são diárias, então vamos ler e fazer o passo a passo. A questão, ela fala o seguinte, considere um bloco de 19 por 19 centímetros, com espessura desprezada, que será utilizado para a construção de paredes laterais de um cômodo medindo 1,85 metros de comprimento por 1,25 metros de largura e 2,05 metros de altura. Aí ele continua. A quantidade de blocos que serão utilizados nessa construção será de aproximadamente. Então vamos entender a questão. Ele falou que tem um bloco, que a espessura ela é desprezada. Um bloco, pessoal, só lembrando, ele é mais ou menos assim. Vai sair um pouquinho torto, mas um bloco ele está mais ou menos assim, certo? Vocês lembram um bloco de construção civil? Ele fala que ele tem 19 por 10 centímetros. Então, uma parte aqui é 19 e a outra parte é 10. Está ao contrário, porque essa é menor. Então, uma parte 10 e a outra 19. Aí ele fala o seguinte, a espessura, essa parte aqui, ele desprezou por enquanto. Considere construção de paredes laterais de um cômodo, aí medindo essas expressões. Um cômodo, pessoal, vamos fazer o cômodo aqui, é basicamente o desenho de um bloco só em um espaço maior. Aqui é o cômodo, lembrando um dado. Pronto, aqui é o cômodo da casa. Pronto, não ficou tão perfeito, mas imagine um cômodo, um quarto, certo? Um quarto de casa. Aí ele falou que tem essas medidas aqui. 1,85 metros de comprimento, então vou botar 1,85, 1,25 de largura, 1,25 e 2,05 de altura, 2,05. A quantidade de bloco que será utilizada nessa construção será aí. Bom, então eu vou usar bloco nas paredes, claro. São quantas paredes que tem um quarto, pessoal? Não preciso nem olhar aqui para a imagem. Um quarto, vocês lembram? Se for um quarto mesmo quadrado, ele vai ter 4 paredes. Se não for um quarto cheio de portas, cheio de diferenças. Então um quarto normal, pessoal, ele tem 4 paredes. Ok, 4 paredes. Só que aqui o comprimento e a largura são tamanhos diferentes. Então vai ter 2 paredes de comprimento e 2 paredes de largura. Concordam? Então são 2 de comprimento, essa daqui é a de frente, e 2 de largura, essa é a de frente. Ok. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro para saber qual vai ser a área total desse quarto, ok? Para eu saber quanto de bloco que eu vou usar. Como eu vou saber a área total desse quarto? Eu vou calcular aqui essa área e essa, que são iguais, porque esse lado tem o mesmo lado, certo? Essa área e a que está oposta a ela, saber a quantidade da área total e depois dividir pela do bloco para saber quantos blocos vão ser necessários, que é o que ele quer, a quantidade de blocos. Vamos calcular a área agora? Vamos calcular a área das paredes do comprimento. Como eu tenho 2 paredes de comprimento e 2 paredes de largura, vamos fazer agora quanto mede essa quantidade total. A área, se vocês lembram, pessoal, a área é igual a lado 1 vezes lado 2. Vamos pegar a área da largura primeiro. Então, a área da largura é igual a... Qual o lado 1 da largura? Vai ser 2,05 vezes 1,25 primeiro. Então, vai ser 2,05 vezes 1,25. Tem um vezes aqui. Ok, como é que eu faço essa conta? Vou colocar aqui só mostrando, pessoal, vai ficar assim. 1,25 vezes 2,05. Quando vocês fizerem, pessoal, vou botar apenas o resultado, mas para vocês fazerem o que vocês fazem assim. Multiplica tudo isso de cima pelo 5, depois tudo pelo 0, depois tudo pelo 2. Eu vou fazer só essa primeira e depois eu boto o resultado na outra. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, subo 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu 12. Coloco 2, subo 1. 5 vezes 1, 5 com que subiu 6. Agora eu multiplico tudo pelo 0. Vai dar uma carreira de 0. E a resposta eu começo a colocar na direção do 0. Agora eu multiplico tudo pelo 2. 5 vezes 2, 10. Boto 0, subo 1. 2 vezes 2, 4 com que subiu 5. E 1 vezes 2, 2. E agora eu somo. 5, 2, 6 mais 0, 6. 5 mais 0, 5.
e 2. Conto quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula. 1, 2, 3, 4. E na resposta vai estar 1, 2, 3, 4. Então, essa é a forma de fazer. Então, ficou 2,5625. Então, essa área de um dos lados. Então, vai ser igual a 2,5625. Agora, observe que eu falei que tem duas paredes de comprimento e duas paredes de largura. Como eu tenho duas paredes de largura, pessoal, a área total da largura vai ser igual a 2 vezes esse valor. Estão acompanhando? Vejam só, eu quero saber a área total dos 4 lados. São 2 lados iguais e mais 2 lados, que são 2 paredes de comprimento e 2 de largura. Fiz o cálculo da área da parede de largura, um lado vezes o outro, está aqui a resposta. Como são 2 paredes de largura que eu coloquei aqui, eu vou multiplicar esse valor por 2. Quando eu multiplico esse valor por 2, pessoal, vocês podem fazer aí, vai dar 5,125 metros quadrados. Essa é a área desse lado aqui, desse lado e do lado que está à frente. Agora falta eu fazer a outra área, que é essa área aqui, pessoal. Essa com a que está à frente. Como é que eu calculo a área? Um lado vezes o outro. Então, a área vai ficar igual a lado 1 vezes lado 2. Então, a área do comprimento é igual a 1,85 vezes a altura. A altura é a mesma, 2,05. Então, vai ficar 2,05 vezes 1,85. Quando eu fizer essa multiplicação, pessoal, dessa mesma forma aqui que eu vou fazer. Coloco o número em cima, o outro embaixo e multiplico direitinho, passo a passo. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar 3,7925. Deixa eu separar aqui. Vocês podem fazer aí para testar se deu esse valor mesmo. Eu estou apenas mostrando o jeito de fazer, já mostrei o jeito de fazer o outro, então é esse mesmo jeito. Só que a área do comprimento, pessoal, são 2 paredes. Então, a área total do comprimento é igual a 2 vezes esse valor. Quando eu multiplico esse valor por 2, pessoal, vai dar 7,585. Deixa eu suspender a folha aqui um pouquinho. Pronto. Então, quando eu multipliquei, deu esse valor aqui. Deixa eu descer apenas para a imagem. Ok. Olha só. Então, aqui a área total do comprimento, que é os 2 lados, a área total da parede da largura. Então, a área total final vai ser a soma desses 2 valores. Então, área total é igual a esse valor mais esse. Então, vai ficar 7,585 mais 5,125. Então, isso aqui vai ser igual. Eu faço essa soma aqui, pessoal. Essa soma é fácil. Vocês colocam um número em cima do outro, faz a soma bonitinha. Vai dar 12,71 metro quadrado. Vocês têm que fazer, pessoal. Estou apenas mostrando o jeito de fazer. Se vocês fizerem achar outro valor, pode deixar aí nos comentários. Então, deu 12,71 metro quadrado a área total das paredes do cômodo. E agora eu faço o que com isso? Agora eu vou achar quantos blocos é necessário para preencher essa área. E como eu vou saber fazer isso? Como eu vou encontrar? Eu tenho aqui que o valor deu 12,71 e qual é a área de cada bloco? Observe que o bloco ele falou que é 10 por 19, só que aqui é em centímetro, pessoal. Esse valor aqui é em metro quadrado. A gente tem que atentar que a banca ela gosta de colocar informações para a gente se confundir. Metro quadrado é uma coisa, centímetro quadrado é outra. Então, qual vai ser a área do bloco? A área do bloco é igual a lado 1 vezes lado 2. A fórmula é sempre isso, lado 1 vezes lado 2. Deixa eu separar aqui. Então, vai ser igual a 10 vezes 19, pode ser, vocês podem fazer assim, ou tem que transformar para metros para poder fazer a conta. Tá aqui, 10 centímetros e 19 centímetros. 10 centímetros equivale a quantos metros, pessoal? 10 cm é igual. Para saber quantos metros equivale a 10 centímetros, eu simplesmente divido 10 por 100. Quando eu divido 10 por 100, pessoal, eu vou encontrar que vai ser 0,1 metros, certo? 0,1 metros. E 19 centímetros, cm, é igual. Quando eu divido 19 centímetros por 100, porque cada metro tem 100 centímetros, eu vou encontrar que vai dar 0,19. Então, metros. Aqui agora eu posso calcular a área. Então, vai ficar 0,19 vezes 0,1. A forma de multiplicar, pessoal, é a mesma. Coloco um número embaixo, coloco o outro em cima, faço a multiplicação passo a passo. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar 0,019 metros quadrados. Pronto, agora eu estou com a mesma unidade metro quadrado com metro quadrado. Por fim, para saber a quantidade de blocos, simplesmente eu divido a área total pela área de cada bloco. Então vai ficar 12,71 dividido por 0,019. Observe que são muitas contas que a banca pede. Em si, as questões não são difíceis, mas a banca coloca vários números decimais para a gente fazer várias contas. Observe que eu estou pulando aqui algumas contas e mesmo assim o vídeo já se estendeu, certo, pessoal? Então, essa divisão é assim, pessoal. 12,71
dividido por 0,019. Divisão com números decimais, pessoal, eu tenho um vídeo aqui explicando, inclusive dessa própria banca. Você tem que tirar essa vírgula. Para tirar essa vírgula, você tem que olhar quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula de cada número. Eu tenho 3 casas aqui e eu tenho 2 aqui. Ó, ok. E agora eu faço o quê? Eu vou andar, eu tenho que tirar essa vírgula. Então, aqui tem 3 casas, eu vou olhar para a quantidade maior de casas decimais que eu tenho à direita. Aqui são 3. Ok, então eu vou ter que andar 3 casas decimais para poder tirar a vírgula. Ok, eu vou andar 1, 2, 3. Ok. Eu andei 3 casas decimais, o número vai parar aqui. Então esse número vai ficar 19. Ok, e agora? Aqui eu também tenho que andar 3 casas decimais. Andei 1, 2, 3. Ora, não tem número aqui para eu andar essa outra casa. O que é que eu faço? Eu acrescento um 0. Então a divisão vai ficar 12.710 dividido por 19. Pegou a ideia, pessoal? Vejam só. O número está decimal. Eu não posso fazer divisão com o número decimal. Eu tenho que tirar a vírgula. Eu vou olhar para o número que tem maior quantidade de casas decimais à direita da vírgula. É esse daqui, tem um 3. Então, essa vírgula vai andar 3 casas. 1, 2, 3. A daqui também tem que andar 3. 1, 2, 3. Como não tinha outro número aqui, eu completei com 0. Então, ficou 12.710 dividido por 19. Como é que eu faço essa divisão? Essa divisão é bonitinha aqui, pessoal. Eu pego 127 dividido por 19. Então, pessoal, essa divisão aqui vai dar 668,9 aproximadamente. Claro que vai ter outros números decimais. Vocês devem fazer aí para ver como foi feito aqui. Basicamente é isso que eu falei. Divido 127 por 9, vai dar 6. Faço 6 vezes 19 para ver quanto vai ter. E vou dividir. Então, esse número aqui, pessoal, ele não tem nenhuma resposta aqui. Observe aqui. Como ele quer o número mais aproximado, o que mais aproxima de 668, esse daqui, ó, letra D. 670, certo, pessoal? Então, observe que a banca ela gosta de forçar a gente a fazer várias questões, várias contas, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora, pessoal, olhando bem aqui, tá me escrito 2 vezes 38, mas acredito que aqui seja a questão 37 e essa a 38. Então, a 37 ele quer a área, na verdade, a área total do forro do cômodo em metros quadrados. É porque a digitação aqui que o rapaz me mandou enviado saiu um pouco faltando algumas palavras, mas aqui é a área total do forro do cômodo em metro quadrado. Vamos colocar aqui a imagem que eu fiz em cima do cômodo, como seria. Então, só relembrando, pessoal, o cômodo aqui ele tem as dimensões de 1,85 de largura, 1,25 de comprimento e 2,05 de altura. Na questão abaixo, pessoal, ele pediu a área total do forro em metro quadrado. O forro, pessoal, é a parte de cima. Ou seja, em um cômodo, quando você for forrar, você não vai forrar a parte de cima, certo? Como seria calculado a área total da parte de cima? A parte de cima, a área vai ser um lado vezes o outro, concordam? A área de qualquer quadrado ou retângulo é um lado vezes o outro. E aqui é uma figura retangular. Então, a área da parte de cima é um lado vezes o outro. Ou seja, quais são esses dois valores? Olha só, 1,85 vezes 1,25. Então, bota isso na cabeça que eu vou decifrar para a questão. Vai ser 1,85, que é um lado, vezes 1,25, que é o outro. Então, aqui, 1,85 vezes 1,25, que são os dois lados da parte do comprimento e da parte da largura. Vou fazer aqui, que é uma parte. Então, observe que essa questão, basicamente, ela é simples. Ele quer apenas a área do forro, que é a área de cima. 1,85 vezes 1,25. Então, essa multiplicação é simples, pessoal. Multiplico tudo pelo 5. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, subo 2. 8 vezes 5, 40. Com 2 que subiu, 42. Coloco 2 e subo 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Multiplico tudo pelo 2 agora. 5 vezes 2, 10. Coloco 0, subo 1. 8 vezes 2, 16. Com 1 que subiu, 17. Coloco 7, subo 1. 2 vezes 1, 1. Com 1 que subiu, 3. Agora multiplico tudo pelo 1. Vai dar a mesma coisa. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. E 1 vezes 1, 1. Agora eu faço uma soma. Aqui não tem nada, continua 5. 2 mais 0, 2. 9 mais 7, 16. Com 5, 21. Coloco 1, subo 2. 2 com 8, 10. Com 3, 13. Coloco 3, subo 1. 1 em 1, 2. Veja quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E na resposta vai ter que estar de acordo com essa quantidade. Então, 2,3125, que é aproximadamente 2,31, pessoal. Olha só, letra C. Então, essa questão foi dada, basicamente, questão simples. Então, a banca pode ser que ela cobre uma questão simples, pode ser que cobre difícil também, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essa questão que depende também lá do enunciado, aqui seria a 38 realmente, essa 37, a 38. A área total do cômodo em metro quadrado.
Bom, agora ele quer a área total. Observe que, vou redesenhar o cômodo aqui para não ficar lá subindo na imagem. Pronto, aqui mais ou menos assim. Pronto, aqui está mais ou menos o cômodo. Então, se vocês lembram lá da imagem, eu tinha 1,85, 1,25 e altura 2,05. Eu calculei as áreas laterais e as áreas de frente. Quando eu fiz a soma para poder fazer a questão 36, pessoal, essa parte aqui, essas partes laterais, deu 12,71. Isso está na questão 37. Vou só mostrar vocês aqui, né? Então aqui para a gente relembrar, quando eu fiz o cálculo das áreas laterais, deu 12,71, só a parte lateral. Agora eu tenho que acrescentar a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, a parte do forro e a parte do piso, porque ele quer a área total. Então vamos voltar para o cálculo. Então eu já tenho que as laterais dá 12,71 metros quadrados. Essa parte de cima eu calculei aqui que é 2,31. Claro que a parte de cima é igual à parte de baixo. Então se o teto, que é a parte do forro, é um valor, a parte que está embaixo do teto é o mesmo valor. Então simplesmente eu vou multiplicar esse valor por 2. Como eu aproximei para 2,31, vai ficar 2,31 vezes 2. 2,31 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6, na verdade. 3 vezes 1, perdão. Aqui 2,31 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Porque aqui está aparecendo um 3, aqui é um 2. Então ficou 4,62. Então simplesmente eu vou acrescentar 4,62 esse valor. Vírgula embaixo de vírgula, 4,62. 2 mais 1, 3. 7 mais 6, 13. Coloco o 3, subo 1. 4 e 2, 6, 1 que subiu, 7. E esse 1 eu desço aqui. Ou seja, 17,33. Aí você vai falar, não tem essa resposta. Por quê? Porque essas questões da Banca Instituto Bahia, ele quer o valor aproximado. Então, 17,33 é aproximadamente 17,4. Está aqui, pessoal. Olha só. Letra D. E é isso aí, pessoal. Então, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essas 3 questões foram com o mesmo enunciado. Vamos agora fazer outra questão para a gente finalizar a nossa revisão. Vamos fazer agora, pessoal, uma questão que envolve porcentagem, também envolve a gente saber montar uma equação. Essa questão também foi da mesma prova que a gente está falando, que foi do dia 13 para professor de matemática. Lembrando que eu peguei apenas a questões de assuntos envolvidos no conteúdo programático que vai cair agora dia 29, Banco Instituto Bahia. Olha só, a questão fala o seguinte: se X é o valor atual de um automóvel e esse meio de transporte deprecia-se a 15% a cada ano, nessas condições, o valor do automóvel após 5 anos completo é de aproximadamente. Então ele falou que tem um automóvel lá que custa um determinado valor X, que eu não sei quanto é. Ele falou que a cada ano o automóvel ele perde o valor de 15%. Ou seja, quanto é um total de um valor, pessoal? O total, se vocês lembram, total é igual a sempre 100%. 100% é o total. Ele falou que a cada ano ele vai perder 15%. Ou seja, a cada ano ele vai valer 85%, concordam? Se cada ano ele perde 15%, então, nesse ano vale 85%, ano que vem mais 85%, ano que vem 85%, então cada ano que passa é 85%. Então, vou transformar aqui em decimal, 85% é o mesmo que 85 por 100, e 85 dividido por 100, pessoal, vai dar 0,85, transformando em decimal. Ok, e agora, como é que a gente monta? Olha só, ele fala aqui o valor do automóvel, vou botar aqui em relação a T, porque ele fala que a cada ano que passa. O valor do automóvel em função do tempo é igual a um certo valor X vezes 85%. Vou botar aqui em porcento, depois eu coloco o decimal. Certo, esse no primeiro ano, porque vamos supor que o valor fosse 100, 100 vezes 85% dá R$85, então ele perdeu o valor de R$15, ou seja, ele perdeu o valor de 15%. Só que ele quer saber o valor do automóvel após 5 anos. Então o que é que eu faço, pessoal? Vejam só, primeiro ano perdeu 85, segundo ano perdeu 85, terceiro ano perdeu 85. Então, esse valor aqui vai ser transformado em uma função elevado a 5. Aí vocês podem me perguntar, por que elevado a 5 e não por que multiplicado por 5? Vamos analisar. Olha só, primeiro valor eu vou multiplicar por 85%, certo? Quando eu multiplico por 85%, o valor vai diminuir. Então, diminuiu para 0,85.
Próximo valor vai ser esse valor vezes 0,85 novamente. Concordam? Sim. No próximo valor vai ser esse valor aqui multiplicado por 0,85 novamente. E essa multiplicação de 0,85 vezes 0,85 vezes 0,85 é uma potência, pessoal, é uma potenciação. Ou seja, 0,85 multiplicado por ele mesmo 5 vezes e não 0,85 vezes 5. Então, isso se torna uma potência de 5, certo? Então, ficou 85% elevado a 5. Como eu transformei esse 85% em decimal, então o valor em função do tempo, esse tempo é 5, é igual a x vezes 0,85 elevado a 5. Ok, e agora, como é que eu faço para encontrar a resposta? Simplesmente, eu vou multiplicar 0,85 elevado a 5, certo? Como é o número elevado a 5? É o que eu falei aqui. 0,85 vezes 0,85, novamente, vezes 0,85, isso repetido 5 vezes. Aí eu vou fazer toda essa multiplicação aqui, vocês podem fazer aí, pessoal, que vocês na revisão tem que fazer o passo a passo, mas quando eu multiplico 0,85 por ele mesmo 5 vezes, então o valor em função do tempo, que é 5, vai dar igual a x vezes 0,44. Aproximadamente. Mas tem essa resposta? Não, porque a banca ela trabalha com esse aproximadamente. Esse valor 0,44, que é o mais próximo aqui, claro que vai ser 0,45. Então, V é igual a 0,45, x, na verdade, aproximadamente. E 0,45 está aqui, ó, letra C, certo, pessoal? Então, fizemos aqui uma questão de porcentagem com função pelo meio, com várias contas, como a banca gosta de cobrar. É bom vocês treinar esses cálculos aqui com números decimais, multiplicação, porque a banca ela gosta de cobrar muito, certo, pessoal? Vamos fazer agora mais uma questão para a nossa revisão. Eu havia falado que a última questão que eu fiz seria realmente a última, agora a última vai ser essa, pessoal. Essa é uma questão de função, novamente também. Então, essa questão ela fala o seguinte: não esqueça de deixar o like no vídeo, pessoal, se inscrever no canal. Olha só o que a questão fala. A produção de um medicamento é dada pela função P de T igual a 24.000 vezes 4. Esse símbolo de chapéu aqui, pessoal, é para ser elevado. É porque aqui, ao fazer dessa forma, ficou com esse chapéu. Então, 24.000 vezes 4 elevado a 0,5T, sendo o tempo em horas. O tempo em dias em que serão fabricados 1.536.000 medicamentos será aproximadamente. Vamos ao passo a passo. A função é P de T igual a 24.000 vezes 4 elevado a 0,5T. Ele quer saber em quanto tempo eu vou fabricar essa quantidade de medicamentos aqui. Pronto. A quantidade de medicamentos é esse P de T aqui, pessoal. Essa função aqui. Pronto. Então, onde tiver esse P de T, eu vou colocar essa quantidade de medicamentos. Então, aqui vai ficar 1.536.000 igual a 24.000 vezes 4 vezes 0,5 elevado a T. Quem é T? T é o valor que eu quero encontrar, o tempo que eu quero encontrar em dias, certo? Observe que primeiro eu vou encontrar em horas, que aqui ele está falando que o tempo está em horas, depois eu tenho que transformar para dias. Então vamos lá. O que é que eu faço primeiro? Quero encontrar o valor do T, eu vou jogar esse número que está multiplicando para o outro lado, para poder ficar apenas essa parte aqui. Então aqui vai ficar 1.536.000 dividido por 24.000. Igual a 4 elevado a 0,5T. Observe que divisão com zeros, eu corto os zeros em pares. Um de baixo, outro de cima, outro de baixo, outro de cima, outro de baixo, outro de cima. Então eu fiquei com 536 dividido por 24. Então vai ficar 536 dividido por 24 igual a 4 elevado a 0,5T. Então vai ser 1.536. Vamos corrigir aqui. 1.536 dividido por 24. 15 não dá, eu pego 153. 153 dividido por 24 dá 6. Eu faço 6 vezes 24 vai dar 144. Vamos ver se é isso mesmo. 24 vezes 5, 120, tá certo. Aí eu faço a subtração para saber quanto vai ter de resto. 153 menos 144 sobra um 9. Desses 6 que não usei, 96 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 24, 96. Passa o traço, sobra 0 de resto. A conta está terminada. Ou seja, o tempo em dias em que serão fabricados os medicamentos será aproximadamente. Bom, agora olha só, pessoal. Aqui a gente encontrou que esse tempo aqui vai ser 4 elevado a 0,5T, e esse valor aqui que eu dividi, aqui tem um 1, vai ser 64. Ou seja, separar aqui só para a gente organizar melhor,
Esse valor vai ser 64, vai ficar 64 igual a 4 elevado a 0,5t. E agora, o que é que eu faço? Agora, eu pego uma folha em branco para poder fazer, porque eu vou precisar de espaço. Desce um pouquinho aqui. Pronto, então, vamos colocar aqui embaixo. 64 igual a 4 elevado a 0,5t. Aqui tem cara de uma equação exponencial. Então, como é que a gente vai resolver? Eu tenho que fatorar esse valor, pessoal, para encontrar um número que esteja com base 4. Por quê? Porque eu vou trabalhar com os expoentes. Quando eu fatoro aqui, qual é o valor que eu vou encontrar com base 4? Como é que eu fatoro primeiramente? Para fatorar um número, pessoal, eu coloco o número e vou dividindo pelo menor número possível que não seja o 1. 2. 64 por 2 dá 32. Divido por 2 novamente. 32 por 2 dá 16. Divido por 2 novamente. 16 por 2 dá 8. Divido por 2 novamente. 8 por 2 dá 4. Divido por 2 novamente. 4 por 2 dá 2. Divido por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. Pronto, vamos ver quanto deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vai me servir, pessoal? Pode ser que sim. Por quê? Porque aqui está em base 4, aqui está em base 64. Em base 2, pessoal, vai ficar 2 repetido 6 vezes. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 6. Vamos confirmar se é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Então aqui vai ficar 2 elevado a 6 igual. Então eu tenho que fatorar o 4 para encontrar a base 2 também. Como é que eu fatoro o 4? Mesma coisa, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, ficou 2 repetido duas vezes, 2 ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado a 0,5t. Repito aqui, 2 elevado a 6 igual. Aqui, pessoal, uma regra da potenciação que diz que quando eu tenho uma potência entre parênteses, eu tenho um expoente dentro e um fora, eu multiplico por 2 para poder tirar o parênteses. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 0,5 dá quanto, pessoal? Pense o seguinte, 2 vezes 50 dá quanto? Dá 100, ok. 2 vezes 50 centavos, se fosse dinheiro, daria 1. Então, 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes t ou o próprio t. E agora, o que é que eu faço? Agora, quando eu tenho uma equação desse tipo, que as bases são iguais, eu faço o seguinte, eu apenas igualo os dois expoentes. Então, aqui, pessoal, vai ficar igualando os dois expoentes, vai ficar t igual a 6. Observa que eu não preciso responder mais, porque o d eu não estou acompanhando nenhum número do lado dele. Então, ficou t igual a 6. Aí você vai me perguntar, ora, então a questão está errada, porque eu não estou vendo 6, claro. Porque, eu não sei se você pegou o que eu disse no início da questão, o tempo está em horas. E a pergunta está em dias. Então, as bancas elas gostam de fazer meio que esse joguinho. Dá a resposta que a gente vai encontrar em termos de uma unidade e pede a outra. Então, eu encontrei 6 aqui. Se você não se atentar, se você não achar a resposta, ia ficar sem saber o que fazer. Vamos converter 6 horas para dias? Suspender um pouquinho aqui. Aí você vai me perguntar, como é que eu vou converter 6 horas em dia? Dá para converter? Dá. Observa que 6 horas, ela não chega a um dia, ela vai ser um pedaço de um dia, uma fração de um dia. E como eu vou saber que fração é essa? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que 24 horas tem um dia, ou ao contrário, um dia tem 24 horas. Observe, pessoal, que a banca ela não fala relação de transformações de hora para dia, mas ela entende que isso é um conhecimento básico que a gente deve saber. Então, algumas coisas básicas a gente deve saber, que a banca ela não vai cobrar, mas ela entende que a gente já sabe. Tipo, fazer leitura de relógio, fazer conversão de hora para minuto, para segundo. Então, algumas coisas ela entende que a gente já sabe. Então, um dia corresponde a 24 horas. Aqui é hora, aqui é dia, ok. Aqui é o que esse tempo em hora. Então, 6 horas corresponde a x dias. Bom, na hora de fazer a conta eu esqueço as unidades, multiplico de forma invertida, esse com esse e esse com esse. X vezes 24 vai ser 24x igual a 6 vezes 1, 6. Quero encontrar o valor do x, ele vai ficar sozinho, igual a 6 dividido por 24. Só relembrando, o número que está do lado da letra é o que passa dividindo, porque muita gente confunde aqui e passa o 6 dividido por 24, porque vai dar para dividir, porque é um número menor. Errado, você tem que passar para baixo o número que está do lado da letra, ou seja, x igual a 6 por 24. E agora eu faço o quê? Eu vou simplificar. Como é que simplifica? Eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou dividir em cima por 6 e embaixo por 6. Lembrando, pessoal, que eu dividi por 6 porque os dois dá para dividir por 6 ao mesmo tempo. Se não desse, eu não faria, eu não poderia fazer. Então, 6 dividido por 6 dá 1 e 24 por 6 vai dar 4. Essa é a resposta. Aí você vai me perguntar, também não tem, olha só, que não tem, está em número decimal, então eu tenho que transformar
1/4 ou 1 por 4 em número decimal. Vocês lembram como transforma? Simplesmente eu vou dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 não dá, pessoal. Eu coloco o 0 aqui e o 0, na resposta. Sempre assim, a gente já fez várias questões em que caiu nesse procedimento. 10 por 4 dá 2, porque 2 vezes 4 dá 8. Passo o traço aqui, faço a subtração para saber quanto ficou de resto. 10 menos 8 sobram 2. Tem mais alguma coisa para descer? Não. Então eu faço o quê? Eu desço um 0 aqui. Observe que eu não preciso descer outro 0 aqui, porque eu já desci um 0, no início. Então 20 por 4 dá 5. Ou seja, agora a resposta é 0,25, com certeza vai estar aí. Olha só, opção letra B. Certo, pessoal? Essas duas últimas questões, pessoal, cortou as beiradas, não sei o que aconteceu, mas se você reparar a lógica, dá para entender a questão. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, qualquer dúvida pode estar perguntando aí. Boa sorte dia 29, mandem a prova para mim, certo, pessoal? E até a próxima!